Os cristãos têm que continuar pedindo perdão por seus pecados? Uma pergunta frequente é: o que acontece se eu pecar e então morrer antes de ter oportunidade de confessar aquele pecado a Deus? Uma outra pergunta comum é: o que acontece se eu cometer um pecado, esquecer que o cometi e nunca me lembrar de confessá-lo a Deus? Ambas as perguntas se baseiam em uma suposição errada. Salvação não é uma questão dos crentes tentando confessar e se arrepender de todos os pecados que cometem antes de morrer. Salvação não é baseada em se o cristão confessou e se arrependeu de todos os seus pecados. Sim, devemos confessar os nossos pecados a Deus assim que ficarmos cientes de que pecamos. No entanto, não precisamos ficar pedindo perdão o tempo todo. Quando colocamos a nossa fé em Jesus Cristo para a salvação, todos os nossos pecados são perdoados. Isso inclui passado, presente, futuro, grande ou pequeno. Cristãos não têm que ficar pedindo por perdão ou se arrependendo para ter os seus pecados perdoados. Jesus morreu para pagar pela penalidade de todos os nossos pecados, e quando são perdoados, estão todos definitivamente perdoados. Isso está em Colossenses 1,14, Atos 10,43. O que devemos fazer é confessar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por favor, note que essa passagem não menciona pedir a Deus por perdão. Em nenhum lugar as Escrituras ensinam os crentes em Jesus a pedir a Deus por perdão. O que 1 João 1,9 nos diz para fazer é confessar os nossos pecados a Deus. A palavra confessar significa concordar com. Quando confessamos os nossos pecados a Deus, estamos concordando com Deus que estamos errados, que temos pecado. Deus nos perdoa através da nossa confissão de uma forma contínua, por causa do fato de que Ele é fiel e justo. Como é que Deus é fiel e justo? Ele é fiel por perdoar pecados, o que Ele prometeu fazer por todo aquele que recebe a Cristo como Salvador. Ele é justo por aplicar o pagamento de Cristo aos nossos pecados, reconhecendo que os pecados têm, na verdade, sido expiados. Em 1 João 1,9, no entanto, aparenta indicar que, de alguma forma, perdão depende de nós confessando nossos pecados a Deus. Como é que isso funciona se todos os nossos pecados são perdoados no instante que recebemos a Cristo como Salvador? Parece ser o caso de que o apóstolo João está descrevendo aqui, perdão relacional. Todos os nossos pecados são perdoados posicionalmente. O perdão posicional é o que garante a nossa salvação e promete um lar eterno no céu. Quando estivermos diante de Deus depois da morte, Deus não vai negar nossa entrada no céu por causa de nossos pecados. Isso é perdão posicional. O conceito de perdão relacional é baseado no fato de que, quando pecamos, ofendemos a Deus e entristecemos o Espírito. Isso está em Efésios 4:30. Apesar de que Deus tem, no final das contas, perdoado todos os pecados que cometemos, eles ainda resultam em um bloqueio ou atrapalho ao nosso relacionamento com Deus. Um pequeno menino que peca contra o seu pai não é expulso de sua família. Um pai devoto vai perdoar os seus filhos incondicionalmente. Ao mesmo tempo, um bom relacionamento entre pai e filho não pode ser alcançado até que esse relacionamento seja restaurado.
Isso só pode acontecer quando o filho confessa os seus erros ao Pai e pede perdão. Por isso que confessamos os nossos pecados a Deus, não para manter a nossa salvação, mas para nos trazer de volta a um relacionamento íntimo com Deus que nos ama e nos perdoou.